E se eu te dissesse que você não precisa mudar de lugar, de trabalho ou de pessoas para transformar completamente a sua vida? Que a verdadeira mudança não acontece por fora, mas no único lugar que ninguém vê, mas que controla tudo, a sua mente. Este vídeo não é motivação superficial, é um choque para a alma. Porque, até que você reconfigure o que pensa, continuará preso aos mesmos erros, reagindo da mesma forma, esperando resultados diferentes. Hoje você vai descobrir como romper com essas crenças invisíveis que te sabotam, como instalar novos pensamentos que te impulsionem e como transformar sua mente no motor imbatível da sua nova realidade. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir não vai apenas te fazer refletir, vai te obrigar a despertar. Você está pronto para mudar sua mente e ver todo o resto se transformar? Antes de começar, quero que você tire um momento e escreva nos comentários: minha mudança começa agora, com estoicismo. Faça isso como um compromisso com você mesmo, um primeiro passo rumo à sua melhor versão. Vamos juntos nesse caminho. Número 1. O corpo influencia a mente e vice-versa. Seu corpo e sua mente estão profundamente conectados, e não é apenas a mente que controla as emoções. O corpo também desempenha um papel fundamental em como vivenciamos e respondemos às situações. Quando estamos sob estresse, ansiedade ou qualquer outra emoção negativa, não sentimos isso apenas mentalmente, essas emoções se manifestam fisicamente. Tensão nos músculos, batimentos cardíacos acelerados, respiração rápida e superficial, todas são respostas físicas provocadas pela forma como a mente interpreta o que acontece ao redor. Mas se focamos apenas na mente e ignoramos o que está acontecendo no corpo, será muito mais difícil modificar nossas reações emocionais. A ciência já demonstrou que as emoções não são processadas apenas no cérebro, mas também ficam armazenadas no corpo. Cada emoção, cada experiência, deixa uma marca física, seja em forma de tensão muscular, postura alterada ou no padrão da respiração. É por isso que mesmo quando tentamos mudar uma resposta emocional, muitas vezes sentimos dificuldade. Se estamos acostumados a reagir automaticamente com ansiedade, por exemplo, e essa resposta já está gravada no corpo, será preciso trabalhar tanto o corpo quanto a mente para transformar verdadeiramente essa reação. Imagine que você está passando por um momento de ansiedade. É provável que seu corpo reaja com sintomas físicos, tensão nos ombros, mandíbula cerrada, respiração rasa ou um nó no estômago. Essas reações não são apenas fruto de um pensamento, elas são o corpo lembrando daquela emoção. A boa notícia é que esse ciclo pode ser quebrado. Ao tomar consciência de como seu corpo responde, você pode começar a corrigi-lo. Em vez de tentar acalmar apenas a mente, comece por liberar a tensão do corpo, e isso, por consequência, trará mais calma à sua mente. O primeiro passo é perceber quando o corpo começa a reagir. Toda vez que sentir que os músculos se enrijecem ou que a tensão acumulada, pare por um momento, inspire profundamente e faça isso com consciência, enchendo o abdômen de ar. Esse simples ato não só oxigena o corpo, como também dá espaço para que o sistema nervoso se acalme. Ao respirar, permita que seu corpo libere a energia acumulada na forma de tensão. Alongamentos suaves ou um ajuste na postura podem ajudar muito, pois a maneira como você se senta ou se posiciona tem impacto direto sobre como você se sente. Ao liberar essa tensão física, você também libera a emoção associada a ela. Se o corpo está tenso, a mente tende a permanecer presa naquela emoção negativa. Mas ao corrigir a postura ou relaxar os músculos, você envia ao cérebro o sinal de que está tudo bem, e assim, ele permite que aquela emoção vá embora. Isso te devolve o controle sobre suas reações. Essa é uma das chaves para restaurar sua paz interior e evitar os ciclos automáticos que te fazem sentir perdido ou sem controle. A prática constante dessa técnica desenvolve uma consciência corporal e mental mais refinada. Com o tempo, você passará a perceber os sinais físicos antes que eles evoluam para reações emocionais intensas.
E à medida que for tomando controle dessas respostas físicas, sua mente também será transformada. Você lidará melhor com suas emoções e manterá a calma em situações que antes te sobrecarregavam. Número 2. Reprogramação das emoções por meio de novas experiências. Cada emoção que você já sentiu na vida não desaparece completamente. Muitas ficam gravadas no corpo, na mente e no sistema nervoso. E se essas emoções foram dolorosas, traumáticas ou simplesmente repetidas muitas vezes, tendem a se ativar automaticamente toda vez que uma situação se parece, ainda que levemente, com aquela que as originou. É como se o seu cérebro, ao detectar certos estímulos, apertasse um botão e reproduzisse o mesmo filme emocional repetidamente. Por isso, muitas pessoas sentem ansiedade, medo ou raiva sem entender exatamente por quê, como se o corpo reagisse antes mesmo de haver tempo para pensar. Mas isso não é definitivo. É possível mudar. É possível reprogramar. O cérebro funciona por meio de padrões. Toda vez que você vive uma experiência e responde emocionalmente a ela, o cérebro registra essa combinação. E se essa mesma reação emocional for repetida várias vezes, o cérebro automatiza. Ele faz isso para economizar energia, para que você não precise refletir toda vez que enfrentar algo semelhante. O problema é que ele não distingue entre padrões úteis e destrutivos. Se durante anos você reagiu com ansiedade diante de uma conversa difícil, o cérebro vai assumir que essa é a resposta correta e a ativará automaticamente, mesmo antes de você processar o que está acontecendo. Por isso, mesmo sabendo racionalmente que não há perigo, seu corpo se contrai, o peito aperta e os pensamentos disparam. Mas o mesmo mecanismo que cria esses padrões emocionais pode ser usado a seu favor. A neurociência já demonstrou que é possível reconfigurar essas respostas automáticas se você se expuser conscientemente a situações semelhantes, mas respondendo a partir de um estado emocional diferente. Ou seja, se diante de uma situação que normalmente te causaria medo, você decide respirar, observar e responder com calma, o cérebro começa a registrar uma nova associação. E se você repetir essa nova resposta várias vezes, aquilo que antes era ansiedade pode se transformar em neutralidade ou até em confiança. Porque o sistema nervoso aprende, e quando você o ensina que não é mais necessário reagir com medo, ele começa a liberar aquela programação antiga. Esse é um processo que exige intenção. Da próxima vez que sentir ansiedade, raiva ou qualquer emoção que costuma dominar seu corpo, faça uma pausa. Reconheça o que está sentindo, não negue, mas também não se entregue. Respire fundo. Observe o ambiente. Perceba que não há ameaça real. E então, em vez de evitar a situação ou reagir como sempre, enfrente-a de uma nova forma. Fale com serenidade. Mantenha uma postura aberta. Haja com a firmeza de quem já decidiu não repetir o padrão de sempre. Mesmo que no começo seja difícil, cada vez que você fizer isso estará reprogramando seu sistema nervoso. Isso não é mágica. É ciência. É repetição consciente. É exposição emocional com uma nova resposta. E funciona porque o corpo e a mente não conseguem manter um padrão que deixou de ser alimentado. Quando você escolhe responder de outra maneira, quando escolhe não explodir, não fugir, não se fechar, está dizendo ao cérebro que aquele velho caminho não é mais necessário. E o cérebro ouve. E muda. Com o tempo, o que antes era um gatilho se transforma em uma oportunidade para provar a si mesmo que você tem o controle. Você vai perceber que situações que antes te sobrecarregavam agora te afetam menos. Vai sentir mais clareza em momentos de tensão. Será capaz de enfrentar conversas difíceis sem perder o equilíbrio. Porque você treinou seu sistema nervoso para não entrar em pânico. Rompeu a associação entre estímulo e reação. Provou que pode viver uma experiência parecida com uma que te feriu, sem repetir a mesma dor. E essa é uma das formas mais poderosas de conquistar a sua liberdade emocional. Número 3. Neuroplasticidade e a capacidade do cérebro de mudar. O cérebro humano possui uma capacidade incrivelmente profunda de se adaptar e transformar, algo que muitas vezes não reconhecemos no nosso dia a dia. Costumamos acreditar que nossos padrões de pensamento são fixos,
que as formas como reagimos ou percebemos as situações são determinadas pelas experiências que tivemos até agora. Mas a verdade é que, graças à neuroplasticidade, temos a capacidade de mudar esses padrões em qualquer idade. O conceito de neuroplasticidade nos mostra que o cérebro não está condenado a repetir os mesmos caminhos e que, com a prática certa, ele pode se reorganizar e formar novas conexões que nos permitam pensar e agir de forma diferente. A neuroplasticidade é um processo fascinante que ocorre sempre que aprendemos algo novo ou repetimos uma ação ou pensamento. É como se o cérebro fosse moldável como argila, capaz de se reconfigurar continuamente, por meio da repetição e da atenção consciente. Conexões neurais que antes eram fracas ou inexistentes podem se fortalecer ou até mesmo se formar. Embora os estudos mostrem que a plasticidade cerebral diminui após os 25 anos, isso não significa que ela desapareça. Durante toda a vida, ainda temos potencial para criar novos caminhos neurais que nos permitam crescer, mudar e evoluir. Os cientistas observaram como a repetição de uma atividade ou pensamento pode modificar a estrutura física do cérebro. Isso acontece porque os neurônios, as células responsáveis por transmitir sinais no cérebro, têm a capacidade de formar novas conexões entre si. Cada vez que aprendemos algo novo ou mudamos a maneira como pensamos, os neurônios se comunicam de forma diferente, criando rotas inéditas que podem substituir hábitos antigos, respostas automáticas ou pensamentos negativos. Esse processo é a base de todo o aprendizado e também da possibilidade de superar padrões limitantes que carregamos há anos. Um dos aspectos mais impressionantes da neuroplasticidade é que, com a repetição, conseguimos alterar até mesmo nossas reações emocionais. Isso é especialmente importante quando queremos lidar com o estresse, a ansiedade ou qualquer outra resposta emocional indesejada. Se, por exemplo, temos o hábito de reagir de forma impulsiva ou negativa a certas situações, a repetição de práticas que promovem calma e autocontrole pode reconfigurar as conexões neurais que sustentam essas reações automáticas. O cérebro, com prática suficiente, aprende a responder de outra maneira. Mas como podemos usar a neuroplasticidade a nosso favor? Um exercício simples e acessível é dedicar ao menos 10 minutos por dia a atividades que estimulem positivamente a mente. Você pode começar com algo tão básico quanto a meditação, que ajuda a focar a mente e reduzir o estresse, criando novas conexões neurais que favorecem a serenidade. Ler profundamente, mergulhar em temas que desafiem seus pensamentos, também é uma excelente forma de estimular o cérebro. Aprender algo novo, um idioma, uma habilidade ou um instrumento, também abre novas rotas neuronais e ativa áreas do cérebro que estavam adormecidas. No início, talvez você não perceba mudanças imediatas, mas com o tempo e com prática constante, os resultados começam a aparecer. Seu cérebro, ao se reconfigurar, passa a reagir de forma diferente aos estímulos emocionais e mentais. As respostas automáticas que antes vinham carregadas de ansiedade, estresse ou frustração vão perdendo força, e sua mente começa a exercer mais controle sobre os pensamentos e emoções. É como se você estivesse construindo novas estradas internas que conduzem à paz interior, ao domínio emocional e ao crescimento pessoal. Essa prática diária de reprogramação mental tem o poder real de transformar sua vida de forma profunda. Número 4. A calma é a sua maior força. Quando tudo ao seu redor parece gritar para que você reaja, para que levante a voz, para que responda com a mesma intensidade com que foi provocado, escolher a calma se torna um verdadeiro ato de poder. Porque a calma não é passividade, nem resignação, nem fraqueza. É o oposto disso. É domínio. É ter um controle tão profundo sobre o seu interior que você não precisa se deixar levar pelo caos externo para provar sua força. A verdadeira força não se mede pelo volume das palavras, mas pela capacidade de permanecer em equilíbrio quando tudo tenta te tirar dele. A neurociência já demonstrou que, quando estamos calmos, o cérebro toma decisões mais racionais e eficazes. A amígdala, região responsável por processar emoções intensas como medo e raiva, deixa de estar hiperativa quando treinamos o sistema nervoso para manter a compostura.
Nesse estado de calma, o córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio, julgamento e tomada de decisões, funciona com muito mais clareza. É por isso que pessoas que agem com serenidade conseguem enxergar o que outras não conseguem. Elas vão além do problema imediato, antecipam consequências, escolhem com sabedoria, respondem com intenção. Por outro lado, quando reagimos por impulso, a mente se turva, a raiva consome energia, distorce a percepção e quase sempre leva a dizer ou fazer coisas das quais nos arrependemos depois. Não é por acaso que após uma explosão emocional, vem a culpa, o cansaço, a sensação de ter perdido o controle. Porque de fato, você perdeu. Entregou seu poder a uma emoção passageira, e naquele instante, foi escravo dela. Escolher a calma não quer dizer que você não sinta. Significa que você decide como agir apesar do que sente. Quando algo te irritar, quando alguém te provocar ou uma situação te frustrar, faça uma pausa. Respire. Não para reprimir o que sente, mas para regular. Porque a respiração é a ponte entre o corpo e a mente. Quando você respira profundamente, seu sistema nervoso entende que não há perigo, que você pode responder, não apenas reagir. Essa pausa, por menor que pareça, é o que separa uma atitude guiada pelo ego de uma atitude guiada pela sabedoria. Imagine por um instante que, no meio de uma discussão, você seja a pessoa que desacelera, que fala com calma, que não levanta a voz. Talvez no início, o outro se surpreenda, mas logo essa energia é sentida. Porque a calma, assim como o caos, é contagiosa. A serenidade tem um poder magnético que desarma o outro sem necessidade de imposição. Você não precisa gritar para ser ouvido. Não precisa se irritar para estabelecer limites. Na verdade, os limites impostos com calma costumam ser os mais respeitados, porque vêm de uma força interior que não depende da emoção do momento. Com o tempo, você vai perceber que manter a calma não só melhora suas relações, mas fortalece seu caráter. Te torna alguém mais confiável, mais estável, mais sábio, porque toda vez que você escolhe não perder o controle, está treinando sua mente para não depender do que está fora. Você já não precisa que tudo esteja bem para sentir-se bem. E isso é liberdade. É autonomia emocional. É um poder que ninguém pode tirar de você. E sim, haverá momentos em que parecerá impossível manter a calma, em que tudo vai desmoronar, em que o coração vai bater forte, e o mundo parecerá ruir, mas é exatamente aí que você precisa lembrar, você não está aqui para ser controlado pelas circunstâncias. Você está aqui para provar a si mesmo que, mesmo em meio à tempestade, pode ser abrigo, que mesmo com o coração acelerado, pode agir com firmeza, que mesmo quando te ferem, você pode escolher não ferir de volta. Número 5. Crie um novo eu com repetição. Tudo o que você é hoje é resultado de algo que se repetiu muitas vezes. Pensamentos, palavras, decisões, gestos. Você não nasceu sendo a pessoa que é. Você se construiu. E essa construção não foi por acaso. Foi fruto de repetição constante. Aquilo que você fez uma vez, depois fez 2, depois 5, depois 1000, acabou deixando de ser apenas um comportamento e se tornou parte de quem você é. Por isso, se deseja mudar, se realmente quer se tornar uma versão mais forte, mais serena, mais disciplinada, não precisa esperar se sentir diferente. Só precisa começar a agir como essa nova versão, repetidamente. O cérebro não distingue entre o que é real e o que é imaginado quando uma experiência é apresentada com intensidade e repetição. É exatamente isso que dá à visualização diária um poder transformador. Quando a cada manhã, você fecha os olhos e se vê como aquela pessoa que admira, uma versão de si que age com confiança, que acorda com propósito, que fala com clareza e age com coerência, você está construindo uma trilha mental. Está ensinando ao seu cérebro um novo padrão, uma nova identidade possível. Estudos em neurociência mostram que a repetição de pensamentos e comportamentos forma novas conexões neurais. Ou seja, quanto mais você repete algo, uma ideia, uma emoção, uma ação, mais forte se torna essa rede em seu cérebro. Com o tempo,
esse novo caminho se transforma em resposta automática. Aquilo que no início exige esforço, mais tarde se torna natural. Por isso, agir como seu eu ideal, mesmo que ainda não se sinta como essa pessoa, não é fingimento, é treinamento, é preparação para se tornar exatamente isso. Você não precisa mudar toda a sua vida de uma vez, só precisa de consistência. Quando acordar, antes de olhar o celular, respire fundo e visualize como essa versão de você se moveria, como se vestiria, que decisões tomaria, como enfrentaria um dia difícil. Depois, saia para o mundo e incorpore essas respostas. Não importa se é em uma conversa breve, em uma escolha aparentemente pequena ou na forma como fala consigo mesmo. Cada detalhe conta. Porque cada gesto alinhado com essa nova identidade é uma reafirmação, uma mensagem interna que diz: é isso que eu sou agora. Haverá dias em que você sentirá que está apenas encenando, como se estivesse fingindo, como se não fosse você. Mas justamente aí está o ponto-chave. Não se trata de repetir o que já conhece. Trata-se de quebrar com o antigo, de deixar para trás a versão que apenas sobrevive, que duvida, que se limita. Você está rompendo com anos de condicionamentos. Está reescrevendo sua história. E no começo, isso realmente parece estranho. Mas é só no começo. Porque se você continuar, chega um momento em que o novo começa a parecer mais verdadeiro que o antigo. E é nesse ponto que acontece a transformação real. Esse exercício não é apenas mental. Ele tem efeitos profundos na sua biologia, na sua energia, na maneira como os outros te enxergam. Porque quando você acredita nessa nova identidade, seu corpo muda, sua postura muda, seu tom de voz muda, suas decisões mudam. E o mundo começa a responder de forma diferente. As oportunidades que antes passavam despercebidas, agora você as vê. As portas que antes pareciam impossíveis, agora se abrem. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de se apresentar a ele. A chave está na repetição, não na perfeição. Não importa se em um dia você falha, se desconecta, se volta a velhos hábitos. O que importa é retornar, voltar a visualizar, voltar a agir como essa nova versão de si, porque cada repetição conta. Cada vez que você escolhe se comportar como seu eu mais elevado, está esculpindo essa identidade dentro de si, e com o tempo, ela deixa de ser uma aspiração e se torna a sua nova realidade. Número 6. Substitua o pensamento excessivo por ação. A mente pode ser sua maior aliada ou sua pior inimiga. Quando algo nos preocupa, incomoda ou exige uma decisão, o impulso inicial é pensar sobre isso, e pensar demais. Imaginamos cenários, revemos possibilidades, antecipamos fracassos, e sem perceber, passamos mais tempo presos dentro da cabeça do que agindo na vida real. O pensamento excessivo, esse looping mental interminável, não é sabedoria nem preparação, é uma armadilha. Uma forma sofisticada de procrastinação que se disfarça de responsabilidade, mas que só serve para aumentar a ansiedade e nos roubar energia. Pensar demais gera uma ilusão de controle. Faz com que acreditemos que, se analisarmos o suficiente, se pensarmos um pouco mais, se planejarmos cada detalhe, estaremos prontos. Mas a ciência diz o contrário. Estudos mostram que quanto mais tempo pensamos sobre uma tarefa sem iniciá-la, maior é o nível de estresse que geramos. E esse estresse, em vez de preparar, paralisa, nos torna especialistas em possibilidades e inexperientes em resultados. Porque pensar, sem agir, não transforma absolutamente nada. A ação, por outro lado, liberta. Até mesmo uma pequena ação tem o poder de interromper o ciclo do pensamento excessivo. Você não precisa resolver tudo de uma vez. Só precisa se mover, dar um passo, sair do território da dúvida e entrar no campo da experiência. Porque quando você age, não está apenas enfrentando o que te preocupa, você está enviando uma mensagem direta para sua mente: não preciso mais pensar nisso, estou fazendo algo a respeito. E esse gesto, por menor que seja, muda completamente seu estado emocional. Quando perceber que está pensando demais, observe seu corpo. Ele provavelmente estará tenso, sua respiração ficará rasa, sua energia estagnada,
Esses são sinais claros de que o pensamento assumiu o controle, e que o padrão precisa ser quebrado com ação. Não importa o tamanho do passo. Pode ser escrever uma frase, fazer uma ligação, abrir um arquivo, sair para caminhar. O objetivo não é concluir tudo agora, mas sim quebrar a inércia. Porque uma vez iniciado o movimento, algo dentro de você desperta. A clareza não vem antes da ação, ela vem durante a ação. Você não precisa ter todas as respostas para começar. Na verdade, muitas respostas só surgem depois que você já está em movimento. Existem decisões que não podem ser tomadas na teoria, porque a teoria não te expõe ao erro, ao feedback, ao aprendizado verdadeiro. O caminho se revela enquanto você o percorre, não antes. E quanto mais cedo você entender isso, menos dependerá da falsa segurança oferecida pelo pensamento excessivo. Não se trata de agir sem pensar, mas de não esperar que tudo esteja perfeito para começar. A perfeição paralisa, a ação constrói. Toda vez que você escolhe agir, mesmo com medo ou incerteza, está fortalecendo um novo circuito no seu cérebro. Um circuito que entende que avançar é mais valioso que especular, que viver é mais eficaz do que imaginar. E esse hábito, quando repetido, transforma você em uma pessoa mais resolutiva, mais centrada, mais livre, porque você percebe que a vida não foi feita para ser compreendida completamente antes de ser vivida, ela foi feita para ser vivida enquanto se compreende. Cada passo não só te aproxima do objetivo, como também te afasta do barulho mental que antes te prendia. Com o tempo você vai perceber que não se perde mais tanto nos próprios pensamentos, que sua mente se torna mais clara, que suas decisões são mais ágeis. Não porque você se tornou impulsivo, mas porque já não precisa de tantas voltas para agir, porque agora entende que a ação traz sua própria forma de clareza, uma que o pensamento jamais conseguirá oferecer à distância. Agir se torna o seu novo modo de pensar, e isso te dá vantagem, te tira da paralisia, te coloca no comando. Número 7. O poder da rotina e como nos aprisionamos nela. O dia começa e, quase sem perceber, você faz tudo como sempre. Acorda com o mesmo som do alarme, caminha até o banheiro no modo automático, toma o mesmo café, sai pela mesma porta, segue o mesmo caminho. E embora essa estrutura traga segurança e eficiência, ela também te aprisiona. Porque a rotina tem um lado invisível, o de prender sua mente em padrões que você já nem questiona. Com o tempo, você deixa de estar presente. Já não pensa, apenas repete. E sem perceber, passa mais tempo sobrevivendo ao dia do que realmente vivendo. O cérebro age assim por um motivo simples: quer economizar energia. Toda vez que você faz algo pela primeira vez, sua mente precisa prestar atenção, focar, processar. Mas quando uma ação é repetida muitas vezes, o cérebro a automatiza. E isso é útil até virar uma prisão, porque ele também automatiza pensamentos, emoções e formas de ver o mundo. É assim que muitas pessoas acabam repetindo não só comportamentos, mas estados emocionais. Acordam ansiosas, comem com pressa, terminam o dia exaustas e repetem. Não porque querem, mas porque o cérebro programou dessa forma. Mas essa programação pode mudar, porque o cérebro também é moldável. Toda vez que você quebra um padrão, por menor que seja, está enviando uma mensagem: estou acordado, estou consciente, estou escolhendo. E esse gesto, ainda que pequeno, pode abrir uma porta enorme. Por isso, mudar um hábito simples, como trocar o café pelo chá ou fazer outro caminho até o trabalho, não é apenas uma brincadeira. É um ato de rebeldia contra a rigidez mental. É um lembrete de que você tem o poder de escolher, que cada dia pode ser diferente se você decidir que seja. Muitos acham que, para sair da rotina, é preciso uma mudança radical, largar o emprego, mudar de cidade, recomeçar do zero. Mas isso não é necessário. O que você precisa é de presença. E a presença se treina nos detalhes. Mude a ordem das suas tarefas. Experimente algo novo. Faça uma pausa para olhar o céu. Esses pequenos movimentos sacodem a estrutura automática do cérebro e o forçam a prestar atenção.
E quando você está atento, você volta a estar vivo. Romper a rotina não significa viver no caos. Significa manter-se desperto dentro do seu próprio dia. Se você sempre cumprimenta da mesma forma, mude o tom. Se pensa as mesmas coisas ao caminhar, mude o diálogo interno. Se termina o dia sempre esgotado, pare no meio da jornada para respirar, sem fazer mais nada. Cada um desses gestos quebra o molde. E ao sair do molde, você começa a se redescobrir. Porque a rotina não estrutura apenas sua agenda, ela molda sua identidade. Você se acostuma a pensar que é de tal jeito, que gosta disso, que não gosta daquilo. Mas muitas vezes, você simplesmente nunca questionou. Quando começa a mudar pequenos hábitos, muda também a maneira como se vê. E aí algo poderoso acontece, você percebe que não está terminado, que pode ser alguém novo, que não está preso em você mesmo, apenas em hábitos que podem ser transformados. Você vai perceber como sua mente se torna mais criativa, como surgem novas ideias, como sua energia muda, porque a rotina prolongada tende a apagar a centelha da criatividade. Mas ao introduzir o novo, mesmo que em pequenas doses, áreas adormecidas do cérebro se reativam. E é aí que tudo começa a mudar. Você não precisa de um plano grandioso. Só precisa romper a sequência uma vez por dia. E quando faz isso, algo desperta. Não só na mente, mas também no espírito. Você percebe que o dia não é uma obrigação, é uma oportunidade. Que sua vida não foi feita apenas para ser repetida, mas para ser explorada. Que há uma versão sua esperando para ser descoberta. Mas que nunca surgirá se você continuar fazendo tudo igual. A liberdade começa com a mudança. E a mudança começa com um único passo diferente. Um pequeno, um que você escolhe. E com esse passo, tudo pode se transformar. Número 8. O poder da intenção clara. Quando você não sabe para onde está indo, qualquer coisa parece urgente, mas nada é realmente importante. Sem uma intenção clara, sua mente se torna um campo aberto, onde qualquer estímulo pode assumir o controle. Você se torna reativo. Responde a mensagens, a demandas externas, às emoções do momento. Mas quando há uma intenção clara, sua energia se alinha. Você deixa de se desperdiçar no superficial e começa a se mover com direção. Não se trata apenas de saber o que quer. Trata-se de lembrar disso todos os dias. De colocar esse propósito na frente da mente como uma bússola que te guia no meio do barulho. A neurociência já comprovou que, quando uma pessoa tem uma intenção definida, o cérebro ativa com mais intensidade as redes responsáveis pela tomada de decisões e pela atenção seletiva. Isso significa que você filtra melhor o que está ao redor, toma decisões com mais rapidez, percebe o que te afasta do caminho. Sua mente se torna mais eficiente porque não está mais gastando energia se perguntando o que fazer. Você sabe o que quer, e todo o resto se torna secundário. Essa clareza não te dá apenas foco, te dá poder. A intenção clara não é uma frase bonita, nem uma motivação passageira. É uma decisão consciente que transforma a forma como você se move, como fala, como responde. Quando seu propósito está claro, você deixa de agir por inércia. Cada ação tem um peso, uma direção, um significado. Por isso é tão importante definir, com palavras precisas, o que você quer alcançar. E mais importante ainda, repetir isso todas as manhãs como uma afirmação poderosa que te lembre quem você é e para onde está indo. Porque se você não fizer isso, a mente voltará para o piloto automático. E o piloto automático raramente leva você onde deseja estar. Você não precisa de uma afirmação longa, apenas de uma que tenha verdade e força. Algo como, hoje ajo com propósito e clareza, ou estou construindo minha melhor versão com cada decisão que tomo. Não repita por repetir. Repita com intenção. Sinta cada palavra. Não se trata de mágica. Trata-se de programação mental. Você está treinando sua mente para lembrar o que é importante antes que o urgente tome conta do seu dia. Essa prática diária, por mais simples que pareça, muda você por dentro. E sim, haverá dias em que você não sentirá motivação. Dias em que essa afirmação parecerá vazia.
Dias em que a rotina, o cansaço ou os imprevistos tentarão te tirar do eixo. Mas é justamente aí que entra o poder da intenção clara. Porque você não precisa se sentir forte para agir com direção. Você só precisa lembrar da sua intenção. Essa memória interior, repetida e fortalecida, é o que sustenta suas ações quando as emoções vacilam. O mais fascinante é que, com o tempo, essa intenção começa a moldar o seu entorno. Suas decisões mudam. Suas prioridades mudam. As pessoas com quem você se conecta mudam. Quando você age com clareza, deixa de dizer sim por obrigação e aprende a dizer não com firmeza. Deixa de correr atrás de tudo e começa a caminhar em direção ao que realmente importa. E essa coerência interna é sentida. Ela te enche com uma calma diferente. Uma segurança que não depende de resultados imediatos, mas da certeza de que cada passo tem sentido. E então, o que antes te distraía, já não tem tanto poder. O que antes te paralisava, agora parece apenas uma parte do caminho. Porque você sabe que está avançando. Que cada dia, por mais comum que pareça, está contribuindo para uma construção maior. Você já não precisa de grandes acontecimentos para sentir que está crescendo. Basta saber que está alinhado, que sua energia está sendo direcionada e não desperdiçada, que o que você faz, o que você pensa e o que você sente estão caminhando na mesma direção. Número 9. Redirecione sua energia mental para o que importa. Sua mente tem um poder imenso, mas também uma tendência natural a se dispersar. Ela pode saltar de uma ideia para outra em segundos, criar cenários que nunca vão acontecer, se preocupar com coisas que você não pode controlar ou se prender a ciclos de pensamentos que não resolvem nada. E cada vez que isso acontece, energia é consumida. Energia mental que você poderia estar usando para criar, avançar, decidir, viver com intenção. Se você não aprender a redirecionar essa energia para o que realmente importa, vai acabar esgotado, confuso, sentindo que não tem tempo, quando na verdade o que falta é direção. O cérebro humano não foi feito para manter a atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. Multitarefas são um mito. O que realmente acontece é que sua mente muda de foco constantemente, e essa mudança, mesmo que imperceptível, tem um custo. Cada vez que você pula de uma tarefa para outra, perde concentração. E repetir isso ao longo do dia gera fadiga, baixa produtividade e aquela sensação de estar sempre ocupado sem realizar nada de concreto. Mas quando você treina sua mente para focar, para sustentar a atenção no que é importante, tudo muda. A clareza aumenta, as decisões se tornam mais simples e sua energia deixa de se diluir no trivial. A neurociência já comprovou uma mente focada é uma mente mais eficiente. Ao direcionar sua atenção para uma única tarefa, você ativa redes cerebrais ligadas ao desempenho cognitivo e, ao mesmo tempo, reduz a atividade em regiões associadas à ansiedade e ao estresse. Ou seja, quando você escolhe focar, não apenas trabalha melhor, você também se sente melhor. A paz interior não é apenas um estado emocional, é também o resultado da clareza mental. E essa clareza não se encontra por acaso. Ela se cultiva. Por isso, todas as manhãs, antes que o mundo comece a exigir sua atenção, sente-se em silêncio e escreva 3 tarefas importantes. Apenas 3. Não a lista inteira de pendências. Somente aquilo que, se for concluído, fará o seu dia valer a pena. Ao escrever, você está dizendo à sua mente, é nisso que vamos focar hoje. E sempre que, durante o dia, sua atenção se desviar, porque isso vai acontecer, olhe novamente para essas 3 tarefas. Não lute contra a distração. Não se culpe por perder o foco. Apenas volte. O verdadeiro poder não está em manter a atenção perfeita, mas em voltar sempre que se afasta. Esse pequeno ritual diário transforma sua relação com o tempo e com a sua energia. Você deixa de se sentir perseguido pelas obrigações e começa a assumir o controle, porque não está mais reagindo ao que é urgente. Está agindo com base no que é importante. E isso tem um impacto profundo no seu bem-estar emocional. A dispersão mental não apenas cansa, ela também gera culpa. Você sente que não fez o suficiente, que desperdiçou o dia, que está sempre correndo atrás de algo. Mas quando você foca, mesmo que faça menos coisas, você as faz melhor.
E isso gera uma satisfação que não vem da velocidade, vem da presença. O foco é uma habilidade e, como toda habilidade, precisa ser treinada. No começo é difícil. Sua mente vai procurar desculpas, querer abrir outra aba, checar o celular, pensar em problemas que não têm solução. Mas se você insistir, se voltar ao essencial todos os dias, se repetir o exercício de listar suas 3 prioridades e revisitá-las sempre, aos poucos o cenário muda. A neblina mental desaparece. A ansiedade diminui. A confiança cresce, porque você deixa de viver à deriva e começa a conduzir o barco com firmeza. E essa firmeza se reflete em tudo, nas suas palavras, nas suas decisões, no seu olhar sobre o mundo. Você já não está sobrecarregado com 100 coisas sem importância. Está comprometido com algumas poucas que realmente valem a pena. E isso, por mais simples que pareça, é revolucionário. Porque em um mundo que recompensa o imediato e a dispersão, ter uma mente focada é ter um superpoder. É ter uma vantagem silenciosa que te leva mais longe com menos esforço. Número 10. A importância dos hábitos. O que você faz todos os dias não apenas constrói seus resultados, também molda sua identidade. Você não é o que pensa uma vez, nem o que sonha em silêncio. Você é aquilo que repete. Cada hábito que possui, por menor que pareça, está deixando uma marca na pessoa que você está se tornando. E isso significa que não precisa de uma mudança radical para transformar sua vida. Precisa de consistência. Porque cada decisão que você repete diariamente, cada rotina que mantém, cada ação automática que realiza sem pensar, está escrevendo seu destino em silêncio. A neurociência comprova que os hábitos não surgem por acaso, mas por repetição. Toda vez que você faz algo, seu cérebro reforça uma rede neural associada àquela ação. No início, essa rede é fraca, como uma trilha mal definida em meio à mata. Mas com o tempo, com cada repetição, essa trilha vira uma estrada pavimentada. E então, você já não precisa pensar. Simplesmente faz. É por isso que os hábitos podem ser uma armadilha ou uma salvação. Se o que você repete te machuca, esse dano se torna automático. Mas se o que você repete te fortalece, o crescimento se torna inevitável. O problema é que muitos subestimam o poder do pequeno. Acham que mudar um hábito não basta, que é necessário uma revolução. Mas a verdade é que toda transformação começa com uma ação mínima repetida muitas vezes. Mudar um único hábito pode desencadear uma cadeia de mudanças. Se você parar de procrastinar 5 minutos por dia, com o tempo ganhará 1 hora. Se beber água pela manhã em vez de refrigerante, sua energia muda, sua saúde muda. E quando percebe que tem o poder de alterar o que repete, descobre que também pode mudar quem você é. Escolha um hábito. Apenas um. Não tente mudar tudo de uma vez. Observe, com honestidade, seu dia a dia, onde está desperdiçando energia. Em que momento está repetindo algo que não te beneficia. Se costuma adiar tarefas, comprometa-se a começar o dia com uma ação simples. Algo que leve 5 minutos. Não importa se parecer insignificante. O que importa é enviar um sinal ao seu cérebro. Hoje, sou alguém que começa. E ao repetir isso amanhã, e depois e na semana seguinte, essa identidade começa a se fortalecer. Ao construir hábitos positivos, você não apenas se torna mais produtivo, torna-se mais estável emocionalmente, mais confiante. Porque sabe que pode contar consigo mesmo, sabe que não depende da motivação diária, que não está à mercê das emoções. Você é guiado por estruturas internas que escolheu conscientemente. E isso cria um tipo de liberdade que poucos experimentam, a liberdade de não depender do impulso, mas da disciplina silenciosa que você mesmo desenvolveu. E sim, haverá dias em que você vai falhar, dias em que voltará aos velhos padrões. Não tem problema. O que importa é voltar, não parar. Porque hábitos não se formam com perfeição, mas com repetição. O que você mais precisa não é força extrema, é continuidade. Mesmo que falhe hoje, se voltar amanhã, o circuito continua se fortalecendo. Toda vez que escolhe esse hábito, mesmo depois de tê-lo esquecido, está construindo. As grandes mudanças não parecem espetaculares no momento. Parecem comuns. São silenciosas. Mas se observar sua vida depois de 30, 60 ou 90 dias, notará a diferença.
Sua mente estará mais clara, seu corpo mais forte, suas decisões mais precisas, porque você escolheu uma direção e cada hábito que repete é um passo firme nessa jornada. É assim que uma vida se transforma a partir do cotidiano, do que parece pequeno, do que a maioria ignora. Você não precisa de uma revelação. Só precisa entender que cada pequeno ato repetido é um tijolo na construção da sua identidade. Você decide o que constrói, você decide o que desmonta. E tudo começa com uma ação simples, repetida com intenção. Porque no fim, não importa quantas vezes você pensou, importa quantas vezes fez. E o que você faz repetidamente se torna quem você é.